Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que te inspira, que te capacita a alcançar o extraordinário, viver o extraordinário. Eu sou a Gélia Azevedo. E eu sou a Dani Benevides. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema essencial. A vida, a saúde da mulher depois dos 35 anos. Será que muda alguma coisa depois dessa idade? Será, Dani? Olha, eu tô curiosa. Eu me sinto com 20 anos. Isso é importante. É uma fase na vida marcada por desafios como a energia, os hormônios, a autoestima, a confiança, né? E a nossa convidada, ela é a Rebeca Martins, nutricionista com mais de 20 anos de experiência, pós-graduada em nutrição clínica. Tem que ler aqui para vocês, gente, porque não é pouca coisa não, tá? Pós-graduada em nutrição clínica e esportiva, especialista em saúde da mulher, longevidade e transformação de hábitos. Nesse episódio, ela vai nos mostrar como a nutrição pode ser uma chave para resgatar a vitalidade, o foco e a presença da mulher nessa idade, porque a gente gosta, né, de estar presente. E se você é mulher, está nessa fase ou conhece alguém que está nessa fase, bora chamar ela lá para assistir esse podcast, porque eu tenho certeza que esse episódio vai transformar o seu modo de pensar, a sua vida, né? Sim, e já quero te dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por ter aceitado esse convite. Exatamente. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade da gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante e que nós vivemos no nosso dia a dia, e as mulheres, né, a gente conhece muitas mulheres ao nosso redor que passam por algumas mudanças, por dificuldades nesse momento. Então, se a gente puder ajudá-las um pouco mais, eu acho que esse é um prazer nosso. Olha, a gente está bem curiosa aqui, eu e a Dani. Não que a gente já tenha passado os 35, né, Dani? Acho que não. Eu também não. É só curiosidade para quando acontecer, né, Dani? No futuro. Quando acontecer, porque a gente ainda está na casa dos 20 e algo. Claro, a gente é novinha ainda. Mas assim, tirando as brincadeiras, deixando as brincadeiras de fora, muda mesmo a vida depois dos 35? Como é que é esse? Muda o corpo da mulher? O que acontece, a gente arredonda um pouco isso, né? O que acontece é que, normalmente, para a mulher, a partir dos 35 anos, e por que a partir dos 35 anos? É uma média de quando começam a ocorrer as mudanças hormonais que antecipam a menopausa. A menopausa ela vai acontecer em torno entre os 50 e 60 anos. Existe um estudo no Brasil, né, um censo que diz que a mulher no Brasil, a brasileira que vive no Brasil, que ela entra na menopausa entre os 53 e 55 anos, tá? É a média. Mas a menopausa é quando cessa a menstruação. Tudo que acontece dos 10 a 15 anos antes é a chamada perimenopausa ou climatério. É isso que são essas mudanças que mais atrapalham, mais incomodam a vida da mulher. Então, a gente arredonda um pouco isso a partir dos 35. Por quê? Porque quanto antes a mulher começar a se cuidar, melhor. A maioria desses sintomas começa a aparecer entre 37 e 38 anos. Então, se ela puder começar a se cuidar aí entre os 35 anos, se ela não acordou para isso ainda, para se cuidar, se ela puder, a partir dos 35, ela já vai colher muitos melhores resultados lá na frente. Mas, por exemplo, eu já ouvi as pessoas falando, né, que, claro, a mulher tem que se cuidar, todos, né, homem e mulher, se cuidar desde sempre. E aí, talvez tenha aquela pessoa, né, que não se cuidou todo esse tempo. Porque quando eu fiz 35, não, gente, eu já revelando. Reformula. Deixa eu eu tenho uma amiga. Tinha uma amiga, e quando ela fez 35, já mandaram para ela, assim, a mãe, né, mandou para ela vídeos sobre isso, sobre a menopausa e tal. Falou, poxa, mas como assim? Eu ainda estou no 35, ainda sou super jovem. E como que vai mandar algo de menopausa para mim?
E aí a gente começou a escutar muito sobre isso, sobre a pré-menopausa, que tem que se cuidar. E você fala, caramba, eu passei 35 anos da minha vida sem me cuidar, né? Entre aspas, porque a gente sempre vai buscando uma melhoria, sempre faz uma dieta aqui, outra ali, mas às vezes nem sempre todo mundo alcança ser tão disciplinado e tão regrado nessa parte da nutrição. E aí, como é que é? Será que, então já não tem mais jeito, porque eu já estou com 35, ou já fiz 35, não tem mais jeito depois dos 35? Ou existe solução, ou existe uma maneira de começar? Ou como que é isso? Dá para recuperar tempo perdido? Isso. Dá para recuperar. Lógico, quanto mais tarde você começar, menos talvez você será capaz de alcançar, né? Não só por uma questão biológica, metabólica, mas por uma questão de tempo. Ninguém vive, né? Fala, eu vou largar todos os afazeres que eu tenho, todas as obrigações que eu tenho, trabalho, filho, marido, vida, e vou me dedicar só a isso. Não, não é assim. A gente vai tentar pensar na realidade, né? Na vida real da pessoa, da mulher. O que ela pode fazer? Mas eu tenho pacientes de 40, 50 anos que alcançaram não só maturidade corporal, como metabólica, aos 45, 55 anos, começando aos 40. Uau. Então, dá tempo. O corpo sempre vai responder. Qualquer bom estímulo, ele responde também ao negativo, né? Então, se você fizer bem para ele, se você oferecer melhor energia para ele, ele vai te dar melhor energia. Então, ele vai sempre responder. Então, não é tarde para começar, nunca é. Mas quanto antes você puder, por isso a gente já começa, pelo menos a partir dos 35, a iniciar esses cuidados um pouco mais específicos, de maneira um pouco mais específica, para que a gente possa ter mais sucesso lá na frente. Facilitar a vida do organismo. Entendi. E longevidade quer dizer vida mais longa ou uma vida melhor durante o tempo que... Porque... a gente entende assim, que longevidade você vai viver mais, mas ninguém tem esse controle, né? Mas com a nutrição, com os cuidados que a gente vai tendo, a gente pode melhorar esse tempo que a gente vai estar aqui. Na verdade, a longevidade, né, seria exatamente isso, viver mais. Mas ninguém quer simplesmente viver mais. A gente quer viver mais, melhor. A gente quer ter, né? Eu brinco, né, que as pessoas dizem, não, os 60 são os novos 50, os 50 são os novos 40, e assim vai. Não, cada idade tem a sua particularidade. Lógico, né? A gente já está aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o nosso corpo está passando por isso. Mas existe a questão de que eu posso melhorar a minha qualidade de vida? Eu quero viver mais, mas eu quero viver melhor, tendo energia, disposição, me movimentar, não ficar dependente. É o que a gente trabalha sempre, né? A perda da autonomia se dá pela perda da força. Então, eu vou tentar o que é o envelhecimento, a longevidade de má qualidade. Eu viver mais, mas entrevado numa cama? Não ter capacidade para me levantar da cadeira? Não conseguir me levantar do vaso sanitário? Então, como é que eu posso chegar mais lá na frente com qualidade de vida, com mais autonomia, menos dependente? Então, a gente vai trabalhar para ter mais independência, ser mais longevo, não só de idade em anos, mas de qualidade de vida. Assim, você está falando muito sobre como as mulheres se cuidarem, fazer alguma coisa. O que se trata desse cuidado? Quando você fala em cuidado, você está falando só de alimentação ou o quê? Autocuidado. Então, isso vai abranger não só alimentação, como exercício físico, mente, emocional. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. Mulheres são muito emocionais. Né? Isso eu queria que você explicasse para a gente, porque a Dani fez uma pergunta muito legal antes, e eu queria que você explicasse essa parte aí, falando por que é mais difícil. Como era a pergunta, Dani? Isso, eu perguntei assim, não sei vocês, mas normalmente a gente vê quando entra um casal juntos para emagrecer, o homem sempre perde peso mais rápido. Por que o homem perde peso mais rápido?
Porque o homem tem mais testosterona, porque o organismo do homem é diferente, metabolicamente ele é mais ativo. E aí vem a questão emocional também. A mulher é muito emocional, tudo para a mulher, ela carrega tudo de muita emoção. Então, o fato dela, muitas vezes, gerenciar a casa, ter um trabalho extra fora, ter os filhos que ela precisa dar conta muito mais normalmente no dia a dia, isso vai ficar por conta da mulher. Acaba que ela vê na alimentação um alento, uma fuga dos problemas, da ansiedade do dia a dia. Cheguei em casa do trabalho correndo, eu tenho filho me perguntando o que eu vou jantar, eu tenho que organizar as coisas para o colégio amanhã deles, o marido chega cansado. A gente pega tudo isso e transforma em emoção. E aí a gente faz o quê? Se joga num chocolate, né? O que é o clássico que a gente... Quando aparece um filme na televisão, a mulher está afogando as mágoas como? Um pote de sorvete. Pote de sorvete. A gente joga muita emoção na comida. A gente precisa aprender a gerenciar isso, né? A ter outras válvulas de escape. Eu vou fazer um exercício, eu vou ler um livro, eu vou caminhar no parque, né? São outras coisas que a gente precisa incluir, e não é fácil. É um processo difícil, você precisa ter trabalho para criar o hábito de, né, tomar um banho mais demorado, eu vou relaxar num banho. Né? Então, são pequenas coisas para tentar tirar esse direcionamento da comida. Porque, como você perguntou, por que o homem emagrece mais rápido? Porque ele acaba gerenciando, não só pela questão metabólica, mas ele acaba sendo menos emocional. Então, esses escapes, essas coisas que as mulheres fazem, acabam sendo muito menos intensas. E o homem também tem mais massa muscular, e a massa muscular vai influenciar absurdamente nesse metabolismo. Então, o homem, o pouco de exercício que ele faz, ele já vai queimar, vai ganhar mais massa muscular, ele vai queimar mais gordura, então acaba sendo mais privilegiado nesse ponto. E existe um modo de você tomar, sei lá, algum hormônio, alguma coisa que acelere o metabolismo da mulher? Porque, assim, tem muita mulher que procura, né? Eu preciso acelerar meu metabolismo, Então, nenhum deles vai funcionar se a base não estiver boa. Então, independente de você fazer uma reposição hormonal, tem muita mulher que fala, vou repor testosterona, né? Na menopausa, vou repor estrogênio, né? Progesterona, né? Nesse final de climatério e menopausa, quando a queda já é muito mais acentuada. Mas nenhum deles vai funcionar se você não fizer a base boa. Não tiver a base bem estruturada, cimentada. E o que seria a base boa? Essa base, a alimentação que nutra o teu organismo. Exercício físico de força. Lembra que eu falei, a autonomia se dá, né? A perda da autonomia se dá pela perda da força. Como é que você perde força? Perde massa muscular. Então você precisa fazer exercício físico de força. Não adianta subir numa esteira e caminhar. Né, pensar que eu vou caminhar tantos minutos aqui. Não. Tudo bem, é válido. Teu cardiovascular vai agradecer. Mas você não está fazendo exercício de força. Você não está fazendo manutenção de massa muscular, manutenção de massa óssea. Aí vem o risco da osteoporose. O que eu senti quando eu estava fazendo ginásio e tal, é que parecia que quando eu estava fazendo exercício de força, eu estava perdendo meu tempo. Não, nunca é perda de tempo. Mas dava essa sensação, porque você não suava tanto, você não notava o cansaço, Mas se você não suava no exercício de força, muito provavelmente você estava fazendo abaixo. Mulher não gosta de fazer força. Mulher se incomoda com a força. Isso é muito clássico, você vê na criança. A criança, os pais, né, a menina é toda delicadinha e o pai brinca com o menino como? De luta, de soco. A menina... Então, a gente já é criada nisso, mas a mulher precisa fazer força. Aliás, a gente precisa ter força para enfrentar tudo que a gente enfrenta nesse mundo. Nossa, a gente teria que ter mais. Teria que ter mais, não é? Verdade. Deveria ter mais. E, assim, muda alguma coisa dieta para homem, para mulher? E de idade, tipo assim, a mulher... Vamos falar... Reformulando a pergunta, vamos falar de mulher. Muda, assim, a alimentação de mulher antes dos 35 e mulher depois dos 35? Uma dieta, algo? Muda a estratégia.
O que acontece é que a mulher é muito assim, o que é clássico de escutar no consultório, ou muito mais também fora do consultório, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu como a mesma coisa desde sempre, mas agora eu estou engordando. Eu me sinto tão cansada, eu me sinto sem energia, eu não estou dormindo bem. Já são sinais dessas mudanças hormonais. Então, a alimentação precisa ser estratégica. Eu preciso oferecer condições do meu organismo, né, nutrientes, para que o meu organismo faça uma boa gestão dessa queda hormonal, que é natural, ela vai acontecer. Eu não vou brigar contra ela, mas eu vou tentar entendê-la e gestionar. Se eu não oferecer diversos nutrientes para o meu organismo, essa queda vai ser muito mais acentuada. Isso eu estava conversando com a minha mãe esses dias, por causa que ela está chegando aos 60 e ela nota esse cansaço, ela nota tudo isso. E ela estava procurando justamente, até depois a gente vai conversar, porque ela justamente já estava procurando uma nutricionista para ajudar ela nessa área, porque eu falei com ela, mãe, cada idade, como o corpo vai passando o tempo, o corpo vai precisando de outras coisas mais, ou o corpo ele vai mudando, às vezes, né, nosso corpo já não necessita aquilo que você está repondo naquele momento, né? E aí é difícil você ver um nutricionista, porque dá a impressão de que todo nutricionista que você vai, ele vai passar a mesma dieta para uma pessoa de 25 anos que uma pessoa de 35. Vai passar, ou seja, é tudo generalizado, é tudo muito igual para todo mundo, né? Quando o nutricionista tem uma visão mais integrativa, mais funcional, isso já não acontece. Então, a gente consegue olhar realmente para cada fase daquela mulher, né? Falando aqui de mulher, a gente consegue olhar a fundo cada fase daquela mulher, cada sintoma que essa mulher apresenta, se ela tem dor de cabeça, se o fluxo menstrual já está aumentando, porque é o que ocorre no início do climatério, o fluxo menstrual aumenta para depois cessar, para depois diminuir. Então, eu já não durmo bem, eu começo a sentir os calores. Então, tudo isso são sinais, o teu organismo mostrando que existem coisas que estão acontecendo com ele. E aí a gente entra com os nutrientes corretos. E para isso, desculpa te cortar, mas para isso necessita fazer uma analítica de sangue, eu não sei se fala assim. Exame de sangue. Isso. Precisa fazer um exame de sangue? Ou somente você conversando já capta tudo? Você pode fazer o exame de sangue, mas o que a gente sempre diz é que a clínica é soberana. O que acontece? O exame de sangue, ele é válido, ele é muito importante, mas ele só vai mostrar sinais de deficiência reais se você já estiver, depois que você já está pelo menos 3 a 6 meses naquela queda. Então, por exemplo, uma mulher que já se sente cansada, ela está reclamando que ela está se sentindo muito cansada. Opa, como é que está o ferro dessa mulher? Aí faz um exame de ferritina. A ferritina está lá. A ferritina está 30. Aí, não, está dentro do parâmetro. Sim, mas ela já tem sintomas. Essa ferritina está 30 e caindo. Se eu repetir, se não fizer nada e com certeza repetir esse exame daqui a 2, 3 meses, ela vai estar mais baixa. E essa mulher continua. Não, eu estou cansada, eu não sei o que está acontecendo. Eu acordo, parece que tem um caminhão estacionado sobre mim, eu não quero levantar, eu não tenho energia para levantar. Então, o que a gente faz é um rastreamento metabólico também. Por quê? Porque a clínica é soberana. Se os sintomas existem, e os sintomas são clássicos, eles já apontam, olha, se eu tenho isso, pode olhar esse nutriente aqui, pode repor esse nutriente aqui, pode melhorar a alimentação nesse quesito aqui. E isso se repõe com alimentação ou existe vitaminas que vocês podem receitar, né, que vocês podem passar? Os dois, dependendo do grau. A minha primeira opção é sempre via alimentação. Mas existem alguns casos que, se for só via alimentação, vai demorar demais. E a gente está pensando na vida real dessa mulher. Que a gente falou, ela precisa de energia hoje. Ela precisa de disposição hoje. Não dá para só começar a repor via alimentação e esperar 6 meses para melhorar. E os alimentos hoje em dia também tampouco tem aquela força que tinha antes, né? O solo hoje é muito diferente, então a gente não tem mais a mesma quantidade de nutrientes. Então, em alguns momentos vai ser muito importante e vai ser essencial entrar com uma suplementação.
Um dado momento, você faz uma suplementação. Você vai fazer 3 meses de uma suplementação e reavaliar não só os exames, como também os sintomas. Como é que você está se sentindo? Parou? Cessou? Melhorou? Gente, olha só, deixa eu falar com vocês. Vocês já viram aqui que o papo tá bom, né? Que tem muito assunto, que tem, não dá vontade de parar. Eu tô aqui com uma lista de perguntas aqui para falar com ela, mas a Geliane não deixa eu falar. Voltei. Voltou. Com tudo. Com força total. Gente, ano que vem eu vou para os 40, vou revelar a minha idade. Eu quero saber tudo. Ô, gente, eu já estou, então eu tenho preferência. Nós 3 estamos. Os mais velhos. Os mais velhos primeiro. Mas vamos lá, a gente quer aproveitar aqui, pedir para você que está gostando desse bate-papo, para você dar uma paradinha, encaminha para umas 3 pessoas, no mínimo, que você pensou aí. Tenho certeza que você conhece, gente, pessoas que estão acima de 35. E se tiverem abaixo, já encaminha para elas já começarem a pensar. Porque ó, o tempo voa, passa muito rápido, tá? E agradecer também os nossos patrocinadores, né? Você quer agradecer? Queremos agradecer a VRA Autos, onde você compra carros de qualidade. Pode entrar em contato com eles aí. A gente vai deixar o contato na telinha para vocês. Fala que vai de parte do podcast, que a atenção vai ser VIP, tá bom? Queremos agradecer também a Foto. Gente, Foto, se vocês não sabem, sou eu e meu marido. Se você está precisando de fotografia para o seu business, fotografia de casamento, fotografia de criança. Olha, a gente sempre fala, o que fica são as fotos. Então, chama a gente, vamos ter o prazer de atender vocês para todo tipo de evento. Pode me chamar no pessoal ou lá da empresa, né, do Foto, que lá no link já tem o meu WhatsApp. E também queremos deixar aí para vocês a LS Design, onde aqui nós fazemos as nossas canequinhas, as nossas camisas, toda a parte da gráfica. Eles aí podem fazer para vocês criarem coisas muito lindas e muito originais para vocês. Nós vamos deixar também o contato de todos eles aí na telinha para que vocês possam entrar em contato e não esqueçam, fala que vai da parte do podcast, porque eu tenho certeza que a atenção vai ser melhorada para vocês. Sem mais delongas, né, Dani? Vamos lá agora continuar com o nosso bate-papo. Vou deixar a Dani falar um pouquinho, tá? Você já encaminhou? Se não encaminhou, encaminha aí para outras pessoas, curte, comenta, coloca aí suas dúvidas que a gente repassa para ela também, tá bom? Mas voltando para cá, você estava falando que o 35+ é porque vocês, de 10 a 15 anos antes da menopausa, tem um período de perimenopausa. E o quão é importante fazer nesse período reposição hormonal? Na verdade, nesse período, dificilmente a primeira opção é fazer reposição hormonal. Primeiro você ajusta esses pontos. Então você tem gerenciamento de estresse, né, gerenciamento de emoções, toda a questão de alimentação, você vai fazer uma alimentação mais nutritiva, com todos os nutrientes que são mais importantes nessa fase de idade. Você vai ter, essa mulher, por exemplo, não dá para ela fazer reposição hormonal se ela não treina força. Então, ela vai precisar fazer exercício físico. Depois que ela faz isso, como é que está a questão intestinal dela? Porque o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Toda a base hormonal, né, uma grande base hormonal, também vai depender do intestino. Então, ela vai precisar ter nutrientes. Então, a gente faz um ajuste intestinal, modulação intestinal. Fez tudo isso. O que melhorou? Porque vai melhorar. Eu ainda posso melhorar mais? Aí eu posso partir para a reposição hormonal. Antes disso, não. E assim, se você tivesse, de tudo que você já ouviu das mulheres que te procuram, das pessoas que te atenderam, se você tivesse que escolher apenas 3 mudanças de hábito para uma mulher acima de 35, quais seriam? Só 3? Só 3. Vamos facilitar. Exercício físico de força, pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana. O ideal de 4 a 5. Mas força. Se possível, contrate um personal
para que você consiga, ele possa planilhar e organizar da melhor maneira possível o exercício para você, que ele possa te acompanhar. Por quê? Porque a gente precisa fazer força. Se a gente está fazendo sozinha, está fazendo um supino, estou com a barra aqui, né, deitada com a barra aqui, eu vou pegar muito menos peso do que eu poderia se tivesse alguém atrás me ajudando, me orientando, na retaguarda. Então, se você tem um personal junto com você, você evolui muito mais. Claro que a gente sabe que nem sempre é possível, mas eu posso treinar também mais forte numa academia com os equipamentos onde essa força, onde essa proteção, né, para a barra não cair é um pouco mais controlado. Tá? É uma possibilidade também. Eu posso treinar em casa, eu posso fazer exercícios em casa, também posso. Tá? Mas a primeira coisa seria exercício de força. Na alimentação seria coma mais proteína. Mulheres comem pouquíssima proteína. Sim. E coma mais proteína, principalmente no café da manhã. Isso vai te dar muito mais saciedade ao longo do dia. A chance de te dar um rebote e a gente cair num doce é muito menor. Da gente ficar beliscando a tarde toda vai ser muito menor. Então, exercício físico, proteína, principalmente na primeira refeição do dia, e eu diria para a gente procurar momentos de autocuidado. Então, alimentação, treino e algum momento de válvula de escape. Algum momento que você vai tirar, que seja 5 minutos no teu dia. A maioria das mulheres que eu acompanho, elas procuram acordar mais cedo. Elas falam que para elas funciona muito melhor. Porque deixar para ter, às vezes, no decorrer do dia, o dia acaba que engole a gente e quando a gente vê, acabou e não fez. Né? Claro, existem mulheres e mulheres, profissões e profissões, realidades e realidades. Mas se você acordar 5, 10 minutos antes e se cuidar, pega a tua xícara de chá, toma água, olha para o sol, olha para a luz do dia. Ah, Rebeca, não tem sol onde eu moro. Abre a janela e vê a chuva. Se você está lá na minha cidade, chove muito mais, vai lá e vê a chuva. Mas tenha esse momento para você planejar o teu dia. Se você já acorda, como a gente brinca, virado no giraia, o teu dia vai ser muito mais complicado. Você só faz, né? A chance de você fazer escolhas piores é muito maior. Então, eu diria para você procurar um momento, que se puder ser de manhã, a maioria das mulheres me diz que tenho esse feedback, né? Então, de que é mais fácil, é mais tranquilo. Então, um momento para você se olhar, para você se cuidar. Faz uma massagem. Tira um tempo para você. 5, 10, começa com 5 minutinhos, 10 minutinhos. Se alimente melhor e faça exercício de força. Começando por aí. Você falou uma coisa aí para mim quando a gente começou a conversar aqui atrás das câmeras, que eu achei muito interessante. Ela falou que, porque eu falei com ela assim, eu falei, nossa, depois que eu parir, eu quero ficar com esse corpinho dela, gente, que ela tem um corpo maravilhoso, linda, divina. E aí ela falou comigo assim, eu melhorei depois dos 40, né? Você falou que você se sente melhor e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como foi? Você sempre foi uma pessoa que se cuidou ou não? Sim. Agora, deixa eu te contar uma história rápida relacionada a isso. Eu tenho endometriose. Tá? E eu descobri a endometriose com 30 anos, da pior maneira possível. Tá? Com um cisto hemorrágico. É uma dor que eu não desejo para ninguém. E eu já era nutricionista há 10 anos quando eu descobri a endometriose. Há quase 10 anos, quando eu descobri a endometriose. Então, assim, eu já fazia exercício, já tinha uma alimentação considerada saudável, mas ela não era intencional. Olha aí, ó. Para endometriose. Então, ela era saudável, mas eu, por falta de conhecimento na época, a doença era uma coisa muito nova na época, ninguém sabia muito bem o que era, como surgia a endometriose, então a gente não sabia o quanto a alimentação podia influenciar. Então, eu tinha uma alimentação saudável, mas não para a endometriose. E foi aí a minha virada de chave. Foi aí que eu comecei a estudar a saúde da mulher. Não pensando em vocês, não. Estava pensando em mim. Comecei pensando, eu falei, o que eu posso fazer para não entrar? Porque nisso eu precisei fazer uma cirurgia. Falei, eu não quero entrar na próxima. Porque a cirurgia da endometriose, se você não cuida, volta.
E eu já estava com a segunda cirurgia agendada já. Uau. Uau. Com menos de 1 ano depois. Já estava assim, olha, se continuar assim, você vai ter que operar de novo. Eu falei, opa, peraí, o que eu posso fazer para mudar? E eu costumo brincar que eu era assim, 30 dias no mês, eu sentia dores em uns 25, pelo menos. Caramba. E eu variava a gente brinca, do 8 a 80, eu variava do 0 a 800, o meu humor. Uau. Porque eu tomava muito remédio para dor, muitos hormônios, né, para não Você menstruar. Não inchou com isso? Inchava, né, eu perdi Muito, muita né? massa muscular nesse processo também. Então, eu sempre fui uma pessoa magra, mas magro não quer dizer saudável. É. Né? E você Então, conseguiu reverter isso com a depois alimentação? dos 30 anos foi que eu fiz essa virada e consegui reverter através da alimentação, na verdade, através do combo, estilo de vida. Gerenciamento de emoções, alimentação, exercício físico. Eu sempre fiz exercício físico? Sempre fiz. Sempre soube, não, exercício físico é saudável. Então, eu nadava até entrar na faculdade, joguei vôlei também antes disso, até entrar na faculdade com 17. E aí, com 17 anos, eu entrei na faculdade, então eu tinha o horário da faculdade e eu trabalhava já. E saía do trabalho às 9 da noite. Então, eu não conseguia encaixar a natação, por causa do horário da academia. Então, eu comecei a fazer academia, ginástica, musculação, porque tinha uma academia na minha cidade que ficava aberta até meia-noite. Então, eu saía do trabalho, ia em casa, trocava de roupa. Foi uma ótima desculpa, porque minha irmã também foi para a faculdade na mesma época, então a gente ajustou para esse horário e a gente conseguiu carregar minha mãe, porque ela não tinha desculpa. Mãe, vamos. A gente pegava o carro, estacionava na porta da academia, treinava, fechava a academia com o pessoal e voltava para casa. Eu ia dormir mais tarde? Ia. Mas naquele momento foi essencial, foi um ponto ali muito importante na nossa vida. Então, mantive o exercício físico, só que até os 30 anos, então pensa, comecei musculação com 17, até os 30 eu fazia academia, mas eu não fazia com a cabeça que eu tenho hoje, com a cabeça depois dos 30. Eu sabia que era saudável, sabia que era importante, mas hoje eu não estou afim, não vou, um dia pelo outro, não fazia com a mesma intensidade que eu faço hoje, fazia sozinha. Então, o Edu também ajudou muito nesse processo, meu irmão também é professor de educação física, então ele foi trazendo essa realidade, essa intensidade para a minha vida. E depois dos 40, eu falo que é a clareza. É o que falta muitas vezes em muitas mulheres e homens também, né? Falta em muita gente ter clareza. O que você quer? Eu, na minha cabeça, o que eu queria, não sentir, não viver os meus 30 primeiros anos. O que eu vivia, as dores, eu não queria nunca mais voltar para aquilo. Você não precisou fazer a segunda operação? Não. Então, o que eu não quero mais viver aquilo, o que eu preciso fazer? E foi isso que eu fiz. Gente, mudei. Sim. É que eu não sei com você, Dani, mas a gente conversa com uma pessoa assim, dá vontade de você colar nessa pessoa. Não dá? Sim, tipo assim, quer ser minha amiga? Podemos. A gente pode continuar se falando. Podemos criar um grupo, você mandar mensagem todos os dias motivacionais. É incrível. Assim, é uma curiosidade, fugindo um pouquinho aqui do assunto. As mulheres de 35 anos mais, as que te procuram, qual é o maior problema delas? Na maioria. Vou falar para você que a maioria vai reclamar justamente de cansaço extremo, de muito cansaço. Olha, eu não sei por que eu estou tão cansada. Né? É esse cansaço que advém muitas vezes dessas mudanças hormonais, né? Acontecem de ter mudanças nutricionais também, então falhas, deficiências nutricionais pelas mudanças hormonais e muito o ciclo relacionadas ao ciclo menstrual, essas mudanças do ciclo, porque é uma TPM muito mais forte, aí vem junto uma enxaqueca, vem muito um mau humor, e aí o relacionamento em casa já começa a ficar conturbado, com criança, com o marido, porque a mulher fica muito fora de ponto, o humor fica muito alterado. Então, lógico,
Todas reclamam do corpo, de alguma maneira. Ah, essa gordurinha aqui que está me incomodando. Mas acontece muito de pensar assim, mas isso eu já sei que é assim porque eu estou chegando nos 40. Muitas têm essa... eu já sei, é da idade. Não, não é da idade. Você pode melhorar, né? Essa mudança hormonal, ela é inevitável, ela é natural. Mas não precisa ser um fardo. E assim... E a alimentação, ela muda só o corpo ou ela afeta também emoções, mente? Afeta as emoções também, afeta. Você consegue... Eu falo que se você come melhor, você pensa melhor. A tua mente, você tem mais clareza na sua mente. E vou fazer uma pergunta muito boba agora. Porque eu cresci ouvindo isso, mas eu era bem criancinha. Minha mãe, sempre quando a gente ia fazer prova, minha mãe dava peixe pra gente. E aquela semana eu comia muito peixe. E falava, não, que é para você ficar inteligente. Os japoneses são inteligentes porque comem peixe. Existe algum alimento que deixa a pessoa mais inteligente? Talvez a gordura aí, nesse caso, pelo ômega 3. Talvez seria a memória, né? Talvez pelo ômega 3 aí seria esse o pensamento dela pela absorção de ômega 3. Em casa, como a gente não comia peixe, eu nunca escutei falar isso, não. Não, eu só comia Ninguém ficou peixe. muito inteligente falando. Mas lá em casa também não. Lá em casa ninguém era muito do peixe. Ninguém era muito do peixe. São o quê? São era livre, espontânea pressão. Não, são 3 comer provas peixe no ano, né? Na época do ano. Então, comia 3 vezes por ano. Era naquela semana. Vai começar a prova amanhã. Aí eu comia peixe hoje, minha mãe. Mas você tem a relação do ômega 3, né? Com raciocínio, com você focar melhor. Então, talvez ela estivesse pensando já estava muito à frente da realidade. E existe mesmo essa dieta da moda que funcione? Ou isso é só uma ilusão? Dieta da moda existe um monte e cada hora uma está na moda. Né? A gente poderia citar aqui diversas dietas com nomes diferentes, né, que a gente está cansada de escutar, ou que a gente já fez, ou que a coleguinha do lado fez. Né? Mas, na verdade, a dieta que funciona, eu falo que dieta é aquilo que a gente come todos os dias. Então, né, na verdade, o termo... O que o Rafa sempre fala, você pode comer de tudo, mas você tem que saber o que você está comendo, que você está colocando dentro do teu corpo. Exatamente. Então, não é uma dieta da moda que funciona. Nenhuma dieta vai... A dieta que vai funcionar é aquela que você consegue fazer, a dieta ideal, aquela que você consegue colocar em prática. Só que, nesse ponto dessa fala, você precisa ter uma observação importante. O quanto é conseguir realmente colocar em prática? Porque a gente desiste tão fácil. Você é a favor de suplementos? Tipo de suplemento, dietas, por né? exemplo, tipo suplemento. Whey, Sim, eu acho que a tecnologia existe para a gente utilizar. Eu sou a favor de comida de verdade. Vou falar para você que sempre, 99% das vezes, eu vou falar para você, come comida. Rebeca, eu realmente não consigo. Realmente, nesse horário é muito difícil, ou preciso aumentar o aporte de proteína, e eu não consigo comer mais proteína. Utiliza um suplemento proteico. Esse negócio de pré-treino, essas coisas assim. Pré-treino, confesso que eu não sou muito fã, não uso, não indico, não recomendo. Né? Existem pouquíssimos pré-treinos. Talvez se você utilizar uma beterraba, né, pela questão do óxido nítrico, para melhorar a vasodilatação, e você vai treinar melhor, né, algum composto que tenha óxido nítrico, então, ou até tomar o suco de beterraba antes é bem válido, dependendo do objetivo. Então, assim, mas no geral, as pessoas procuram no pré-treino a motivação que elas não têm. Eu tenho que ir para a academia, vou tomar um pré-treino para ver se eu fico mais animada. E eu acho que o caminho não é bem esse. Pode ser um suporte durante algum tempo? Pode. Mas a longo prazo, não. Não dá para ser uma muleta. Eu cheguei na casa da minha irmã estava toda se coçando. Ai, tô me picando toda, que eu tomei um pré-treino e betalanina. Ela exagerou na dosagem de betalanina. Ela falou, não, que eu tomei e tal, não sei o quê, meu corpo tá picando todo. Nossa, que doideira, né? Isso aí. Com certeza. Uma coisa que eu não tomo, gente, é termogênico. Eu fui experimentar, mas isso há muitos anos atrás. Fui experimentar uma vez que meu marido tomava. Gente, meu coração acelerou tanto que eu passei. Isso é muito comum, muito comum. Como você não precisa de
receita para comprar, né? Você chega na loja de suplemento Sim. e compra, e algumas coisas não são recomendadas, né? Tem gente que tem uma tendência a ataque cardíaco, tem gente que tem problemas do coração, então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque a venda é livre, né? Existem remédios na farmácia também que a venda é livre, eu vou tomar como se fosse bala? Não, também não é assim, né? Esse é o problema, né, de muita gente, porque as pessoas às vezes o que você está tomando? Eu tô tomando isso e tal, não sei o quê. Então eu também vou comprar, Sim, eu vou usar. vou tomar. Porque é bom para ela, então vai ser bom para mim. Existe alguma dieta que dá resultado? Depende. Todo mundo aqui que pode estar te ouvindo, cara, vou fazer isso que eu vou emagrecer. Depende. Eu falo que cada mulher é uma, cada corpo é um, cada momento existe a sua necessidade. Foi o que eu comentei. Eu tinha endometriose, eu já tinha uma alimentação muito saudável, mas não era suficiente para tratar, para equilibrar, né, levar em conta a doença. Então, existe uma dieta que funciona? Existe um monte. Você pode fazer com mais carboidrato, com menos carboidrato, você pode fazer com mais gordura, mais proteína, menos... Mas em que momento? Qual é o momento desta mulher? Qual é o momento do corpo que ela está vivendo, né? Que o corpo dela está apresentando nesse momento? Qual o exercício físico que ela faz? Então, tudo vai ser... Eu falo que a nutrição é, no fundo, a ciência do depende. Depende de quem, para quem, em que momento, em que circunstância. Se você não avaliar nada disso, é só um papel que saiu ali do computador, ali da impressora, igual a todo mundo, e não serviu para nada. E chocolate, pode ou não pode? Um quadradinho por dia, pode ou não pode? Poder pode, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que esse chocolate está representando? Então, você pode comer, não tem problema nenhum. Tem um paciente, eu confesso, eu não ligo para chocolate. Não sou a pessoa do doce, eu confesso. Então, para mim, eu tenho uma facilidade nesse ponto. Mas tem um paciente que come chocolate todos os dias. E tem um paciente que come, não, Rebeca, hoje eu consigo. Porque a questão é, o que esse chocolate está representando? Qual é a força que a gente está colocando? O que a gente está delegando para esse chocolate? É um hábito? Vou contar uma história rápida. Logo que a gente casou, uma vez eu tive uma TPM daquelas. E eu, como não ligo para chocolate, doce para mim, passa é suficiente doce para mim. Então, eu gosto de passa gelada no congelador. Então, naquela TPM, eu deixei um potinho de passas no congelador. E aí, depois a gente jantou em casa à noite, falei, vou pegar uma passinha que eu quero um docinho. Fui lá, peguei uma passinha. Segundo dia, fui lá, peguei uma passinha. Terceiro dia, a menstruação já tinha descido, eu não estava mais com TPM. Terminei o jantar, fui lá, abri o freezer, o congelador, eu olhei para ele, mas eu não quero. A gente cria hábitos muito fácil, Hábitos. né? Então, o que esse chocolate representa também? É um hábito? Todo dia, depois do almoço, eu como um chocolate? Todo dia, na hora do cafezinho da tarde, eu tomo um cafezinho e como um chocolate? A gente precisa saber ter clareza. Então, volta lá a ideia da clareza. O que eu quero? O que as coisas representam para mim? Porque o problema não é comer o chocolate todos os dias. Depende. Qual é a força que eu estou dando para ele? O que ele está significando? É possível encaixar numa dieta, por exemplo, de emagrecimento? Sim. Mas ele é necessário? Quanto mais eu como, quanto mais eu coloco aquele doce na boca, mais eu vou querer. Eu sou uma pessoa que eu sou capaz de me controlar e comer um quadradinho? Ou eu vou querer comer o tablete inteiro? Ou eu vou criar maneiras de não comer o tablete inteiro? Estou vendo a Dani muito Gente, pensativa. Nutricionista é muito chique. Cara, ela come passas na TPM. Passas eu não como eu comia. Nem no Natal, Nem no gente. panetone. Gente, é brincadeira aqui. Mas olha só. Depois eu falo. Não, pode falar. Não, que eu ia falar, voltando à pergunta que você me fez, se você pudesse ter 3 coisas, né, lembra que você perguntou? Sim. Eu acrescentaria uma quarta ou eu trocaria talvez uma. Exatamente isso, clareza. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, para onde a gente quer ir, a gente consegue administrar os caminhos. Lógico que a gente vai cair no meio do caminho, mas quem tem sucesso não é quem não cai.
Mas é quem cai, levanta e continua. Peraí, é nessa direção. Eu sempre dou um exemplo, né, para os meus pacientes. Olha, vou dar um exemplo, vamos pensar aqui. Então, vamos pensar lá na minha cidade. Eu saio de Petrópolis, estou indo para o Rio. Eu sou de Petrópolis, vou para o Rio de Janeiro, vou descer a serra. Ah, legal, o pneu furou no meio do caminho. Tá? Veio o resgate lá, o cara que ajudou, trocou o pneu. Eu vou pegar e vou voltar para Petrópolis? Não. Eu vou ficar parada ali no meio do caminho? É seguir. Eu vou seguir. Eu não estava indo para lá? Por que quando a gente está fazendo uma dieta, A gente volta. a gente, ai, eu vou desistir, porque nada dá certo para mim, eu não vou fazer mais nada. A maioria das vezes a gente faz isso. Então você precisa ter clareza. Aonde que eu quero chegar? Eu estou satisfeita com o que eu tenho hoje ou eu quero uma mudança? Qual é a mudança que eu preciso fazer? Seja ela no meu trabalho, no meu corpo, no meu relacionamento. Se você não tem clareza, e quando você tem clareza, você busca os caminhos para fazer essa mudança. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é de um dia para o outro. Mas você busca os caminhos e dentro desses caminhos a gente vai trabalhar com a constância. Fatalmente, na constância, você vai buscando, você vai falar, peraí, você vai vendo o resultado daquilo, aquilo ali vai te motivando ainda mais. Não é a velocidade, é fazer pequenas coisas. Que eu falei, pode ser 3 pequenas coisas todos os dias. Começa com essas 3 pequenas coisas todos os dias. Essas dando certo, você vai fatalmente agregando outras. Você não desiste no meio do caminho, eu não quero mais ir para o Rio de Janeiro. Também não vou. Furou o pneu, não vou. Furou o pneu, não vou. Vou fazer birra igual criança. Eu vou ficar parada aqui no meio do caminho. Não. Eu vou procurar caminho. É falta de maturidade. Então, você tem que ter clareza. Tendo clareza, já facilita metade do processo. Continua sendo difícil, mas facilita metade do processo. E assim, gente, eu não tô zoando, tá? Mas assim, esse lance de você não gostar de chocolate, você comer coisas assim, você já vivia isso antes da nutrição ou não? Já vivia antes da nutrição. Mas, por outro lado, também, eu sempre fui uma pessoa, justamente, lembra que eu comentei que eu era 0,800? Não era 880, eu era 0,800. Então, por conta desses medicamentos todos, né, dessa questão hormonal toda, eu era aquela pessoa que eu ia estudar, eu pegava um pacote de biscoito, porque eu precisava pegar um pacote de nuts. E aquela coisa que você está estudando e vai... Então, assim, naquele momento, eu não conseguia controlar os meus hormônios. E aí eu comia qualquer coisa. Poderia ser um chocolate, poderia ser um... controlar isso. Mas é aí é que entra... Eu fico imaginando, desculpa aí, mas eu fico imaginando como a pessoa vai controlar isso naquele momento que você fica em casa, que você fica desesperada, assim... Né? As mulheres me entendem. Que você fica, cara, eu preciso de um doce, preciso de um chocolate. Eu não sou de comer uma coisa inteira, mas pelo menos 1 ou 2 eu sempre gosto. Mas aí você fica, hoje não tem chocolate, pô, vou comer uma banana. Não estou olhando para a banana não está olhando para mim. Ela não está tão atraente. Não tá aquela coisa. E aí, como você vai controlar isso? Que você fica assim... Mas aí é justamente esse ponto. É lógico que existem momentos que não vai controlar. Mas se você está oferecendo mais nutrientes, isso normalmente são deficiências de nutrientes. Então, se você tem uma alimentação mais nutritiva, isso vai acontecer com menos intensidade. Vai acontecer, às vezes, para algumas mulheres, naqueles 2 dias antes da menstruação, vai acontecer talvez com mais força? Sim, mas se você tem um ambiente, um aparato ali para te dar suporte, lembra que a gente estava conversando que no antes que a gente precisa ter um mínimo de organização, um mínimo de planejamento para poder dar certo? Então, quando você tem um mínimo de planejamento, e você está com uma nutrição, uma alimentação nutritiva, você está fazendo exercício, o teu organismo, né, você está gerenciando as tuas emoções, o teu organismo fica mais equilibrado. Então, a chance disso acontecer na intensidade que normalmente, quando eu não tenho isso, acontece, é muito menor. Né? Então, vai acontecer com menos intensidade. Né? Ou não vai acontecer. Eu tenho mulheres que falam para mim, olha, Rebeca, eu não sabia o que era não ter TPM.
Eu não sabia o que era não sentir dor antes da menstruação, Nossa, o que era maravilhoso. não ter, né, cólica menstrual, o que era não ter dor de cabeça relacionada ao ciclo menstrual. Então, você consegue contornar muitas coisas. Lógico, existem os hábitos também, a memória que a gente fica... a gente às vezes só de olhar no calendário... eu tô com vontade de comer doce. Tem mulher que é assim, né? Já tá chegando eu tô com vontade de comer doce. A gente já vê ali e fala, opa, peraí, tá chegando a menstruação. Já tô com vontade de comer um docinho a mais. Então, quanto a memória, né, o emocional entra nisso. Mas isso tudo pode ser trabalhado. Então, o que a gente faz no consultório, através também da nossa metodologia, é trabalhar esses pontos para ir ajustando isso. Não vai ser na primeira consulta que tudo vai funcionar, mas, aos pouquinhos, a gente consegue ajustar. Entendi. Qual foi a transformação mais incrível que você presenciou assim, no seu consultório, dos seus pacientes, clientes, assim, que você fala, esse foi algo que eu não esqueço? Então, vou te falar que, para mim, a transformação que mais foi a minha. Porque quem conhece a Rebeca, eu falo que existe a Rebeca antes e a Rebeca depois. Tá? E eu vou falar que eu tenho uma paciente que ela é muito querida, e ela estava acima do peso, querendo engravidar. E ela não falava, é aquela pessoa que eu detesto exercício, eu não gosto de fazer academia, eu não gosto de nada disso. Mas tinha todas essas reclamações relacionadas ao ciclo, de dor de cabeça, de estar sempre enfesada, né? Enfesada literalmente, o intestino não funcionava. E a gente começou a trabalhar devagarzinho, eu comecei a... Já fez exercício? Vai fazer exercício. Até um dia que ela mandou uma mensagem, olha, me matriculei. Eu falei, legal, agora começa aí. Porque tem muita gente, né, que... A gente vai criar um grupo. Eu tenho uma paciente em Portugal que ela fez isso. A gente criou um grupo, ela, vai lá. A gente vai criar um grupo. Best friends. Agora é assim, né? Agora é diferente. Não, mas é assim, cara. É assim. Peraí, não sei nem fazer. Tá e essa paciente, ela já estava na época com 36, 37 anos. E hoje ela está com o filhinho dela no colo. Ela não abre mão do exercício físico. Ela fala, ela respira. Ela fala, eu tenho que ir na academia. Ela vai. O dia que ela pode treinar 20 minutos, ela vai para a academia. Ela incorporou isso de tal maneira, esse estilo de vida mais saudável. Ela acorda cedo, ela raspa a língua, ela faz todo o ritual matinal que eu ensino para ela. E ela fala, Rebeca, minha vida mudou. Então, e ela perdeu cerca de 13 a 14 quilos nesse processo e teve a gestação, já voltou para o peso normal dela pós-gestação. O filhinho dela está com 3 anos, mais ou menos. Ela está no peso normal dela de novo, está saudável, está feliz, o casamento está revigorado. Então, assim, isso é uma coisa que... Isso eu fico muito feliz de você ver como que pequenas coisas podem transformar a vida das pessoas, com pequenas atitudes diárias. Sim, isso é verdade, cara. Assim, tá muito legal o bate-papo. Muito legal mesmo. Tem muito mais coisas aqui que eu gostaria de perguntar. Vamos ter que ter uma volta dela aí, mas né? o tempo aqui... Tô nervosa. Mas o tempo aqui já tá no final. A gente vai começar aqui com você um bate-volta de mito ou verdade. A gente vai te fazer as perguntas e você diz se é mito ou se é verdade. Não precisa nem explicar. Tá bom? Se no final você quiser explicar alguma pontualmente, você pode. No final de tudo? Sim. Sim, senhora. Tá bom? Ou se você, sei lá, se for algo muito importante, você pode falar. Vamos lá? Vai lá. Depois dos 35, o metabolismo desacelera de vez. Mito. Treino em jejum ajuda a emagrecer mais rápido? Mito. Depois eu explico. Hormônio engorda? Mito. Água com limão em jejum acelera o metabolismo? Mito. Carboidrato à noite engorda? Mito. Caraca. Gente, nenhuma. É impossível ganhar massa magra depois dos 40. Mito. Eu não ganhei Então, mais depois dos 40? É tudo que a gente ouve que como verdade. Dietas restritivas funcionam a longo prazo? Longo prazo, muito difícil. Mito.
Menopausa é o fim da energia e da vitalidade? Nunca. Mito. Cuidar da alimentação é mais importante que suplementar. Com certeza, verdade. Consegui uma. Pelo menos, né? Mas é tudo que a gente ouve. Sim, sim. Você escuta, eu escuto. Então, o que acontece? Acho que foi a terceira que você me fez ou foi a segunda que eu falei? Vou explicar. Não, a segunda. O treino em jejum ajuda a emagrecer treino em mais jejum. rápido. O treino em jejum. Isso está muito na moda. Agora, o que você precisa pensar é que o corpo precisa estar seto-adaptado para poder fazer o treino em jejum. Era essa a palavra que eu estava tentando lembrar. O corpo precisa estar seto-adaptado, senão você não consegue treinar em jejum ou ele não vai não vai ter benefícios. E outro ponto o que emagrece mais também, lembra? Claro, dentro de um processo de emagrecimento, você precisa pensar em déficit calórico. O que é isso? Eu preciso consumir menos do que eu estou gastando. Então, se eu treino em jejum, mas eu não faço déficit calórico, depois que eu abro a janela do jejum, então depois que eu faço a primeira refeição, eu quero comer a vida, não vale de nada. Não adiantou nada. Na verdade, adianta pelo quesito, pelo estímulo do organismo de você ter ficado em jejum. Mas você não vai emagrecer. Vai ter outros benefícios para o organismo, mas não para emagrecimento. Emagrecimento precisa ser déficit calórico. Então, se eu gasto 1.500 calorias e depois que eu abro a janela do jejum, eu como 1.500 calorias, eu não estou perdendo peso. Sim. Tá? E assim, vamos para as perguntas finais. Eu vou pedir que você sempre responda olhando para aquela câmera aqui, tá bom? Tá. O que você diria agora para uma mulher de 35, 40 anos que se olha no espelho e não se reconhece mais? Lute por você. Dá tempo. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que acreditam que já é tarde demais para mudar, qual seria? Dá tempo, nunca é tarde. O teu corpo vai responder. Ele vai responder se tem o estímulo certo, se você é aquela pessoa que tudo que eu fiz até agora nada funcionou, é porque você não fez ainda o que é certo para o teu organismo, que o teu organismo consegue responder bem. Então, com um direcionamento correto, de maneira individualizada, você vai conseguir. Cara, é muito bom a gente escutar isso, porque às vezes eu vejo muita gente que acaba desistindo, né, nessa etapa, porque fala, eu já fiz 40 anos da minha vida e não mudou nada, já fiz 50 mil dietas, já treinei na academia. Faço dieta a vida toda. E já não funcionou até agora, então para que lutar mais, né? Então a gente ouvindo você, vendo assim, você contando a sua experiência também, né? Tanto sua, pessoal, como de outras pessoas que, né, fazem um método de vocês, que a gente vai falar agora sobre o método, que a gente vai fazer um podcast falando exclusivamente sobre esse método. Dá esperança pra gente, né? Dá aquele ânimo, fôlego. Isso, dá aquele ânimo e falar, cara, não está perdido, posso continuar lutando, né? Talvez eu só precise me organizar e procurar as pessoas certas, o caminho certo e a clareza, ter clareza de que a gente às vezes quer uma mudança, mas a gente não está tão disposto a mudar assim, né? A gente olha, isso aqui não mexe não, isso aqui é o meu. Então, às vezes, é necessário mudar. Na verdade, a gente só quer o resultado, a gente quer o processo. Exatamente, porque o processo, qualquer processo é doloroso de uma certa maneira, mas existe mais vida após o processo do que antes dele. Uhum. Então, eu falo que os desertos estão no caminho, eles sempre estarão, resta saber como a gente vai passar por eles, porque lá no final tem água. Rebeca, eu queria que você deixasse o seu contato, falasse aí para quem quiser encontrar você, falar um pouquinho, só fala o nome do seu método, porque nós vamos falar sobre esse método, né, Dani? Sim. Em outro podcast, exclusivamente, vai estar ela, vai estar o Edu também vai estar aqui, falando sobre isso, e aonde as pessoas te encontram, como que a pessoa entra em contato com a Rebeca? Olhe para lá. Pode. Onde a pessoa entra em contato? No Instagram, você pode me encontrar em rebeca.mmartins.
E ali vai ter o link para o nosso site, para o nosso canal, para nos encontrar. O nosso método, a gente tem o protocolo Mundo Fit, e dentro do protocolo Mundo Fit a gente tem o método 3P. E aí, esse método que a gente vai conversar, esse método que trouxe tantas histórias muito interessantes para a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho. Olha, muito obrigada por você estar aqui, estar conversando com a gente. Foi bem bacana. Tem muito mais perguntas para fazer, mas a gente tem um novo podcast. A gente marca aqui, ó. Parte 2. Gente, a gente quer agradecer vocês também que estão até agora assistindo com a gente. Quero relembrar a vocês, comentarem. Olha, se vocês quiserem outro podcast com ela, coloca as perguntas aí embaixo ou manda lá no nosso particular também, que a gente vai montar aqui um quadrinho de perguntas e a gente chama ela de novo, tá? Eu quero mais verdades, hein? Não tanto mito, né? Nem tantos mitos. Você viu que tudo era mito, né? Se quiser alguma explicação, coloca aí nos comentários, a gente quer saber de você, o que você está achando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar. Curte, segue a gente, ativa o sininho, gente, tá bom? Dá uma ajuda. E é isso. Verdade. Eu quero agradecer também. Uma honra ter você aqui com a gente. Eu estava doida para conversar com ela, porque esse é um assunto muito interessante, né? Para nós mulheres que já passamos aí, estamos nesse processo, né? E que pretendemos passar, né? E que pretendemos seguir ainda muito mais, né? Viver uma vida plena, saudável. Hoje nós aprendemos que saúde não é sobre restrição, mas é sobre escolhas conscientes e intencionais. Então, nós temos que passar por transformações de hábitos, mudanças, né, na nossa vida, que cada pessoa que ouviu esse podcast possa sair inspirado daqui, possa compartilhar também aqui com a gente o que você mais gostou desse podcast, qual é a sua experiência. Conta pra gente, a gente também quer saber, né? Quem sabe a sua experiência inspira as nossas vidas também e a gente possa aprender também com você. Então, obrigada, Rebeca, por compartilhar aí a sua jornada, compartilhar suas experiências com a gente. Obrigada a você por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que esse podcast possa acrescentar muito na sua vida e as pessoas que estão ao seu redor também, porque a gente é como se fosse, né, uma cadeia, né? Como fala em português? Cadeia, cadena? Não. Corrente. Poxa, gente, sabia que não era cadeia. Cadeia aí eu só nascer quadrado. A gente vai misturando, gente. É uma corrente, então a gente tem que passar sempre para as outras pessoas. Então, passe isso que você aprendeu aqui hoje, envie também esse podcast para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho do trabalho da Rebeca, que é sensacional. E é isso. Alguma coisa, produção? Esquecemos de algo? Nada? Tudo bem? Então tá bem. Gente, obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima. o próximo. Tchau, tchau.